que é possível, no Brasil, nós termos cidades esponja ou estamos muito longe disso? Olha, totalmente possível, porque quando a gente pega o exemplo da China, há 25 anos, raramente tinha uma cidade chinesa com, com, com vegetação, com árvores, as esponjas, né? A gente chama esponjas verdes urbanas. E hoje tem um grande número de cidades chinesas que reflorestaram quase tudo. Singapura é a cidade mais verde do mundo. Então, é possível, sim, você reflorestar qualquer cidade, mas é importante que isso seja feito muito rápido, né? Na região metropolitana de São Paulo. Eu costumo até dar um exemplo assim, para as pessoas entenderem. Por exemplo, semana passada nós tivemos aqueles eventos de chuva muito intensa, chegou a chover num dia aí quase 140 milímetros, 80 e poucos milímetros em uma hora, bateu o recorde, nunca choveu tanto em uma hora. E aí, esse fenômeno meteorológico, a gente chama em meteorologia a zona de convergência do Atlântico Sul, ele estava afetando uma parte enorme do Sudeste, Centro-Oeste, e até mesmo na cidade que eu vivo, São José dos Campos, estava aqui. Puxa vida, toda essa chuva aí que aconteceu em São Paulo, bateu recordes. Aqui em São José dos Campos, foram 30 milímetros num dia, é bastante isso. Por quê? É isso que acontece. Todos esses fenômenos extremos meteorológicos em São Paulo, eles estão batendo recordes. Por quê? Porque a cidade está sem vegetação quente. Por exemplo, num dia de verão assim, muito quente, Cortou um pouquinho, a temperatura máxima... A cidade está sem vegetação, deu uma cortadinha. Dá para repetir, por favor? A cidade, praticamente, quase toda São Paulo é muito urbanizada. É lógico, quando a gente pega o município todo, tem áreas até de Mata Atlântica, mas a cidade onde as pessoas estão vivendo é super urbanizada, tem muito pouca vegetação. E, por exemplo, estudos da Universidade de São Paulo mostraram que alguns dias muito quentes, no verão, janeiro, fevereiro, você pode ter a temperatura em São Paulo, na área urbana, até 10 graus mais quente do que na Mata Atlântica aí, do lado de São Paulo, na mesma altitude. Então, então esse calor excessivo é que faz o vapor d'água subir muito rápido, forma nuvens cúmulos nimbus. Essas são as nuvens que causam mega chuva, rajadas, causam as inundações. Inundações também são causadas porque não tem o que a gente chamaria esponja, né? Não tem o solo com a vegetação, o solo que percola, a água percola muito, ele não corre para as ruas, para os lagos, para os riachos e para os rios. Então, por isso é importantíssimo todas as cidades do mundo, mas eu diria, no Brasil, a cidade mais urbanizada é São Paulo, a cidade que tem esse efeito que a gente chama ilha urbana de calor, que causa todos esses eventos extremos, inclusive ondas de calor é o que mais leva a mortes por eventos climáticos no mundo, é ondas de calor, não é chuva excessiva, é ondas de calor. Então, é muito importante São Paulo fazer o que Singapura fez, inúmeras cidades chinesas, japonesas, Coreia do Sul, europeias e americanas também. Restauração florestal ampla em toda a cidade de São Paulo. Aqueles piscinões, então, não são suficientes para ajudar, né, nessa permeabilização, evitar enchentes. Tem que fazer muito mais do que isso. Quando você quer reduzir todas as enchentes, né, você tem que primeiro fazer a restauração, grande restauração, imensa em todas as avenidas, em todas as áreas, convencer as populações a plantarem também vegetação, jardim, quintal, plantar árvore, tudo isso tem que aumentar demais, reduzir demais as áreas com cimento, com ladrilho, e também tem soluções tecnológicas de infraestrutura, como, por exemplo, existem asfaltos que permitem até 50% da água que cai ali, ela percola, ela vai para o fundo. Então, ela não corre e gera uma inundação, um alagamento, uma enxurrada. Então, tem soluções da esponja verde urbana, mas também soluções de infraestrutura. É a combinação dessas soluções que vai levar São Paulo a diminuir esse risco. Mas é lógico também, tem uma coisa cultural, né? Eu nasci em São Paulo, em 1951,
Quando eu era criança, nunca vou me esquecer, todas as casas que eu ia, da minha família, dos meus amigos, todas as casas tinham muitas árvores no quintal, no jardim. Eu acostumei, desde que eu tinha uns 7 anos, a coletar jabuticaba na casa da minha avó, tinha várias árvores. Isso, culturalmente, infelizmente, mudou. Todo mundo tirou essa vegetação, põe ladrilho, põe cimento. Então, também tem uma mudança cultural de ter muito mais vegetação, porque também a vegetação, quando a gente tem muita vegetação nas casas, nós baixamos a temperatura. E aí você diminui muito o risco das ondas de calor, principalmente para idosos, bebês. Por exemplo, tem várias soluções verdes que são até mesmo, e tem muito isso na China, em Singapura e outras cidades, que é você plantar vegetação, plantas no telhado. Quando você faz isso, boa parte daquela energia solar muito forte, que faz ficar muito quente, ela é usada para transpirar a água das plantas, a temperatura baixa demais. Então, são várias dessas soluções, até mesmo uma solução de infraestrutura é pintar o telhado de branco, tem um tipo de tinta que reflete a radiação solar e baixa bastante, 4, 5 graus de temperatura máxima. Então, são várias soluções, mas o principal é a esponja verde urbana em toda São Paulo e também na residência de todas as pessoas. E você vai em Singapura, todos os prédios, as pessoas têm inúmeras plantas nas sacadas e lá no teto dos prédios até algumas pequenas árvores. Então, são mudanças de mentalidade. O que foi? Seriam os telhados verdes, né? Exatamente. Então, nós temos que mudar culturalmente aqui no Brasil, e nós temos a maior biodiversidade, as maiores florestas tropicais, a floresta amazônica, a Mata Atlântica. Puxa vida, nós parece que ignoramos que nós temos isso e fomos desmatando, já desmatamos cerca de 80% da Mata Atlântica e 22, 23% da Amazônia. Então, nós temos realmente 51% do Cerrado, quase 50% da Caatinga. Nós temos realmente que mudar tudo. Nós temos que restaurar toda a vegetação, mas especialmente não podemos deixar de restaurar a vegetação das cidades. Existe um projeto já em andamento, as políticas públicas estão realmente investindo nisso, Carlos, ou vocês ainda têm uma ideia que não conseguem tirar do papel? Olha, a ideia ainda está mais no papel do que implementado. Às vezes a gente vê prefeitos, até o prefeito de São Paulo fala isso, mas é porque ele está olhando essas áreas da Mata Atlântica que estão dentro do município de São Paulo, mas não são as áreas super urbanizadas, as áreas super quentes, com todos esses desastres, como acontece aí, vocês estão explodindo todos esses desastres de inundações, chuvas excessivas, inundações, ondas de calor, então tudo isso está acontecendo. Então é muito importante mesmo ter políticas que a gente vê ainda são políticas de continuar expandindo o setor imobiliário, tem um poder político muito forte, eles querem expandir. Eles mudaram o Congresso Brasileiro lá atrás, 2017 ou 2018, eles mudaram o governo Temer, o Congresso naquela época mudou a lei do Código Florestal, que exigia que não podia desmatar as matas ciliares, as matas nas margens dos rios, a vegetação nas margens dos rios. Por exemplo, o Rio Tietê, Rio Pinheiro, tinha que ter pelo menos uns 150 metros de cada lado do rio sem nada, e eles mudaram a lei em 2018, dizendo que era a Câmara dos Vereadores que determinava o tamanho do Código Florestal para áreas. Aí teve várias câmaras de vereadores do Brasil que pode só ficar 5 metros protegido do lado do rio. Então, isso mostra o exagero que foi essa pressão do setor imobiliário, que quer continuar expandindo o setor imobiliário e não prestando atenção nos riscos que tirar a vegetação traz para todas as populações urbanas. Tá certo. Só para a gente encerrar, no Brasil tem algum modelo de esponja urbana que chega mais perto disso, alguma cidade, ou realmente aqui ainda não tem? Cidades grandes do Brasil praticamente não existem. A gente tem bons exemplos, assim, Rio de Janeiro.
Você olhar aquela belíssima floresta da Tijuca e olha um agradecimento que o povo carioca tem que fazer a Dom Pedro II. Foi Dom Pedro II que removeu lá as agriculturas pecuárias que tinham toda aquela floresta, tinham acabado com toda a Mata Atlântica ali. Ele removeu a floresta, logicamente, lá há uns 160, 170 anos, começou a crescer, já cresceu totalmente. Todos aqueles bairros do lado da Floresta da Tijuca, eles têm uma muito melhor qualidade de vida, a temperatura não atinge esses extremos, muito menos poluição, que as árvores absorvem poluentes, não tem essas inundações todas. Então, a gente tem um bom exemplo. Eu estou falando aqui, aquela área da Floresta da Tijuca, não estou falando, tem inúmeros bairros na zona norte do Rio de Janeiro que não tem praticamente nenhuma vegetação. Então, o melhor exemplo que nós temos no Brasil é a Floresta da Tijuca, ali com inúmeros bairros ali, muito bons, que vivem muito bem. Esse é o melhor exemplo que nós temos no Brasil. Tá certo, muito obrigada pela sua participação no blog Fiscal do Clima. Agradeço aí essa oportunidade de conversar e trazer. Se tiver mais algum recado para dar, fique à vontade. Não, eu já dei os recados principais e, por favor, todos os paulistanos, vamos lutar muito aí para transformar São Paulo como foi Singapura, como foram mais de 35 cidades chinesas, em ilhas urbanas verdes. Tá certo, muito obrigada, Carlos.